Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados triviais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Bom dia! Oi, nós estamos de volta aí, né? Mais uma lição de escola dominical para nós aprendermos, conversarmos juntos sobre este assunto tão importantíssimo para a nossa vida, né? Então nós estamos aqui reunidos, né? Assim, reunidos de forma virtual, como se diz, para juntos estarmos estudando um pouco da palavra de Deus. E hoje o nosso assunto vai ser muito mais, assim, de muita importância, né? Para os dias atuais, né? Assim que a gente está vivendo, não no sentido de saúde, no sentido de prevenção, mas antes dessa pandemia que está aí, né? Antes dessa praga, na verdade, esse vírus que tem
deixado muita gente assim, preso, quase que preso sem sair de casa, se movimentando na verdade, né? E aí você, né, tá passando a ambulância, deve ter ouvido aí. Ah, então a gente está aqui para a gente compartilhar um pouco do estudo da palavra, do ensino, sobre um assunto muito, mas muito delicado, mas importante. Se chama desenvolvendo a aceitação. Né? Então você fica imaginando de que nós estamos assim nesse momento em uma situação em que nós como é que a gente e ali você tem aqui, né? Aqui você tem você pode ver aí o espelho, né? Porque a primeira coisa que a gente olha para se aceitar no espelho, né? Então os retoques, as coisas que a gente muda para se tornar, para ser autoaceitável. Então você imagina o que a gente pode experimentar nesse instante, né? Então a gente vai começar a nossa lição e o texto básico dela se encontra no Salmo de número 139. Né? Você conhece esse Salmo 139? É um salmo muito bonito e né, que ele fala de que onde eu me esconderei da tua face, Senhor, tu me sondas e me conheces. Então, sabes quando me assento e me levanto. Ele diz mais, quadrinhos o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Mas o nosso texto está no versículo 13 a versículo 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são maravilhosas, são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os meus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados. Opa! Então, o que a gente tem? Estou por aqui. O que a gente tem nesse instante em que nós estamos fazendo aqui essa apresentação e desse texto e para pensar, na verdade, né? Porque veja bem, de todas as criaturas, o único que Deus criou a sua imagem e semelhança foi o ser humano. Mas mesmo assim, você pensa assim, né? Você acha que você percebe que as pessoas estão insatisfeitas, né, apesar disso. Imagina, todo ser humano, todo ser humano ele é a imagem e semelhança de Deus. Não é? Então a gente fica olhando como que tem hoje inúmeras clínicas de embelezamento. Né? Eu sei que na sociedade o número de salão de beleza deve ser enorme. E agora são as barbearias, né, cada vez mais chique, bonita, muito boas. Mas você percebe que há um número muito grande de coisas, né, academias, poxa vida, né? Há uns tempos a academia era uma coisa, mas era então, muito raro. Mas nos dias atuais, salão de beleza, salões de beleza, né, academias, clínicas de embelezamento, isso, aquilo, outro, ah, que as pessoas vivem. Sem falar das clínicas de cirurgia, né, as cirurgias que você vê, que hoje já não passa mais, né? Os nossos jornais só tem duas notícias, né? Então,
Mas você lembra que sempre aparecia um caso de clínicas clandestinas de mulheres que fizeram, né, cirurgias plásticas em clínicas e aí tiveram problema, e tinha tudo, e passava. Hoje já não. Bom, mas o que a gente tem, a gente queria, nesse estudo, a gente está junto olhando com a ver a nossa vida sobre outra ótica, ter outra visão da realidade, né? Então eu queria convidar você a gente nós estarmos estudando esta lição hoje. Então eu vou lembrar você, né, que hoje a gente vive tantos e tantos salões de beleza e como a gente falou, a gente tem tanta preocupação com a estética, muito mais com a aparência, muito. A aparência parece ser o essencial, né? Aquilo que você se mostra nem sempre é aquilo que você é, mas o que hoje importa é o que você se mostra. Isso cria autoestima, né? Vai dar autoestima e eu vejo muita gente falando assim, eu vou fazer isso por causa da minha autoestima. A gente vai entender que ter autoestima não é problema. O problema da autoestima é outro problema, quando isso se vira, na verdade, uma idolatria, né? Narcisismo perigosíssimo. Bom, então a gente tem, na Idade Média, a beleza já tinha outro sentido, né? Até nos países do Oriente Médio, a ideia de beleza não está na exposição do corpo, né? Na, na demonstração da sua fisiologia, né? Mas na Idade Média também a beleza não estava relacionada com a exposição do corpo. É muito interessante. Mas nós vivemos dias que as pessoas estão vivendo assim, né? Cirurgias plásticas, pá, todo lugar, em todo tempo, toda hora. As pessoas querem fazer algo para para que dê uma autoestima, para mudar a sua aparência, afinar o nariz, melhorar né, colocar botox e tal, isso e aquilo outro, para a sua aparência ser. É como se fosse. É como se. Tem um colega meu que ele não faz cirurgia, até bariátrica, porque ele diz que isso talvez seja, né, um exagero dele, mas porque ele diz que foge do preceito bíblico. Né? Bom, nós estamos discutir isso aqui agora. Mas uma das coisas que a gente tem é que é essa preocupação, para que eu me torne, para que minha autoestima, eu tenho que afilar isso, agitar, tirar as pálpebras, tirar as rugas e etc. E a gente vive nessa tensão. Né? E às vezes escondemos atrás disso a nossa tristeza e decepção. Uma coisa que a gente deve lembrar, uma das maiores necessidades do ser humano, é uma das, que é sentir-se aceito. Né? Todo mundo, muita gente quer ser aceito. E hoje a gente tem um perigo muito grande porque, quer ver, hoje nós estamos vendo muito de live, de projeção na mídia, Instagram, Facebook, né? E aí o cara vai lá no que ele faz e tem pouquinho, então o outro tem mais, eu tenho menos, então a aceitação dele é menor do que a minha, e aí as pessoas ficam, né, querendo ter. Quantos seguidores você tem? Eu tenho 1.000, eu outro tenho 2.000, eu tenho 600. Ninguém conhece ele, ninguém se passar na rua não fala com ele, mas tá lá. Então tem essas expectativas que nós podemos ver que são frustrantes e tem muita gente vivendo decepcionado por causa disso. Então, mas essa necessidade de ser aceito está aí bem claro, né? Isso. E outro fator para isso é o que nós chamamos, o que nós que percebemos é que um grande número, e de alguma maneira a maior parte, porém mesmo, a maior parte das pessoas sofre algum tipo de rejeição.
né? Ah, como eu falei, poxa, gosto desse meu nariz, eu não gosto desse meu cabelo branco, né? Então eu não gosto dessa minha mão, ou eu não gosto do meu queixo e tal. E para ele isso, mudar isso, muda a autoestima. E aí vai uma coisa, tá da outra, era outra, era outra. E aí você tem uma das grandes números de experiências, de experiência de rejeição, está tão somente na infância. A infância, crianças que sofreram, ou sofreram reações violentas, as agressões verbais, ou foram feridos nas suas emoções, né? Então, a infância, né, o tempo em que a criança está crescendo, e as palavras que ele ouve, né, nem tanto bajulatórias, né, você é bom demais, você igual a você não há, também não é esse, mas também você não presta, não sabe fazer nada, você é burro, seu irmão ou sua irmã que vai fazer, ou, né, ou seu primo, ou o seu vizinho, ou o filho de fulano, né, sabe mais do que você não sabe nada, etc. Então, essas e esses traumas acompanham as pessoas por ano. Então, por ano as pessoas sofrem com esse tipo de problema. E eu quero lembrar para você que mesmo que você sendo cristão, esses problemas, não, você não está isento deles. De maneira nenhuma. Não pense que você, por ser um cristão, você está isento de problemas como esse, né? Muitas vezes que em nossas igrejas há pessoas vivendo em conflitos não resolvidos. Há pessoas que estão na igreja, elas frequentam o louvor, né? Muitas vezes aquilo que ela não tem em casa, ela quer ter na igreja. Aquilo que ela não faz em casa, ela quer fazer na igreja. Aquilo que ela faz, o que ela quer ser na igreja. Aquilo que ela não tem, ela quer buscar na igreja. Então, tudo isso gera uma série de conflitos para a vida comunitária na igreja, né? Porque a gente vai ver pessoas com problemas emocionais muito, mas muito sérios, muito sérios. Né? Então, muitas vezes são pessoas críticas, intolerantes, cheias de amargura, mal-humoradas, né? Tudo está ruim, reclama de tudo. Eu queria que a minha igreja fosse assim, eu queria, como se a igreja fosse para preencher, e às vezes o problema não está na igreja, mas nela, por querer ter uma aceitação, né? Ou que em algum lugar que todo mundo veja, ou seja destaque, etc. Então, eu sei que esse assunto incomoda muito, mas que nós precisamos ver o que a Escritura diz para mim, o que eu vou aprender com a palavra de Deus. Então, primeira coisa, Deus tem um plano para cada criatura. Deus tem um plano para cada um Deus fez. Né? E aí o salmo aqui, esse salmo diz muito bem que nós lemos nele, né? Você pode ler o salmo, aí você diz: olha, Deus nos formou já no ventre materno de forma maravilhosa. Graças o dou, porque de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Então imagina que lá quando você está sendo concebido, né? Quando já o óvulo, o esperma e tal, que é tudo aquele processo, Deus está formando você com um propósito, né? Você não vai ter a sua vida não tem propósito faz 18 anos. A partir da concepção que Deus permite, a sua vida está tendo um propósito. Depois, no verso 15 e 16, observe aí que ele diz que Deus nos conhece e nos vê antes mesmo do nosso nascimento. Olha, no oculto não foram os meus ossos, não te foram encobertos
quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E aí, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia. Imagina, Deus estava fazendo algo para a sua vida. Então, se a gente. O que acontece? O desenvolvimento da autoaceitação nasce da compreensão e aceitação de que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele conhece todas as coisas e exerce o seu controle sobre todos. É Deus que te criou, não é? Ah, eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo, nasci assim, nasci assado. De alguma forma, Deus tem um propósito na sua vida. Deus te fez, Deus te formou. Então, nós precisamos compreender, como diz Paulo em Romanos 14, verso 8. Se vivemos para o Senhor, vivemos, pois somos do Senhor. A você que entregou a sua vida a Cristo, o seu viver não é seu mais. O modo de você viver vai ser o modo de viver para o Senhor. Então, você e eu, nós somos parte de um plano elaborado que possui propósitos sublimes de Deus. E muitos deles são desconhecidos para nós. Né? Eu me lembro que tem um texto quando os apóstolos viram aquele cego e perguntam: seu pai e sua mãe pecou? Não, ele nasceu para ser manifesto a glória de Deus. Ele nasceu porque Jesus ia passar naquela rua, naquele lugar, para curar aquele cego. Então, todas as coisas estão aí relacionadas com o propósito, para a glória de Deus, para que manifestasse a glória de Deus naquele homem, desse cego que nós acabamos de falar. Então, você fica imaginando, essa cena, porque muita gente ainda que sofre porque não compreendeu o propósito de sua vida. E muitos, né, tiveram vidas difíceis, estão tendo vida difícil, estão tendo assim ainda, estão aí nesse momento, né, tensos, e assim, Senhor, qual é o propósito para a minha vida em meio a isso, Senhor, né? E vivem nessa preocupação e muitos assim, rapaz, eu não saio desse problema. Sai sim, você vai sair, persista, melhore, aprenda, se desenvolva na sua profissão, não pare, não desista de maneira nenhuma, né? Eu sei que ainda pode ser não tão fácil, mas é importante buscar o propósito de Deus. E tem um propósito que Deus tem para a sua vida, sabe? Você foi planejado para agradar a Deus. Imagina, você foi planejado, criado, para que você fosse algo para agradar a Deus. Já pensou nisso? Muitas vezes a autoestima é mais para que eu me sinta agradado. Ou melhor, quando eu faço isso para que as pessoas se agradem de mim. Eu estou fazendo para mim, mas essa autoestima não é algo que é para a glória de Deus, é para a minha ou para a satisfação, para que os outros gostem de mim de uma maneira diferente. Às vezes nem sincera, só por causa de algo que eu fiz. Né? Ou você quer ser aceito e acaba isso tudo acontecendo para a sua vida. Então eu e você, nós precisamos muito aprender que Deus tem um plano para cada criatura. Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você. A gente não vai entender, mas saiba de uma coisa: você
foi feito por Deus, planejado, arquitetado, criado. Né? A frase está só planejado, mas criado também. Você veio ao mundo com o propósito de agradar ao Senhor, agradar a Deus. Nisso você tem procurado? Nesses dias você tem pensado se tem agradado ao Senhor? Isso é algo que eu e você precisamos repensar, né? A outra coisa, o amor a si mesmo deve ser cultivado. Tem uma coisa, aí você vai pensar assim, então, né, eu vou viver desprezo? Não, Deus não quer de maneira nenhuma que você viva no desprezo. O desprezo não faz parte da mensagem bíblica. Há uma diferença entre amor próprio e o egoísmo, o ciúme e a inveja. Então, é muito diferente, porque isso são obras da carne. É quando você procura a satisfação pessoal. Então, não pense que eu vou renunciar e ser abnegar das coisas e viver uma vida altruísta, não quer dizer que você vai se descuidar de manifestar na sua vida a glória de Deus. Então, o que é que você tem que fazer? Você precisa, né, aprender a se cuidar. Você precisa aprender a na verdade, a cuidar-se bem de você. Então, você cuide-se bem. Cuide da sua vida. Cuide da sua alma. Não é porque você não é uma pessoa que vive ou, né, que faz tudo de maneira para se autoaceitar. Não sei você que vai em salão, ou que usa salão, ou que vai barbeiro, ou que isso, aquilo, seja pecado. Olha, de maneira nenhuma você está correto, tem que se cuidar. O problema é quando a gente faz isso para ser aceito. Né? A gente faz isso para ser aceito. Para que você ouça assim, você está bonito, você está bonita, você está bem vestido. Né? E aí, imagina você que as pessoas vão olhar. E se você não tem, vai ter uma hora que você não vai estar bonito, arrumado. As pessoas vão olhar estranho para você. Você está tranquilo? Tranquilo. Né? Essa não é a roupa da marca que é aceita? Não, tranquilo. Fica bem. Né? Na verdade. Então, a gente precisa se cuidar da nossa vida pessoal. Isso é claro, porque você precisa ter amor a si mesmo. E isso deve ser cultivado na sua vida. Cultivado. Eu vou falar aqui alguns exemplos para você. Primeiro, a sua vida física. Cuide do seu corpo. Esporte, higiene, né? Aquele cara relaxado, gosta de tomar banho. Toma banho, foge ou veste a mesma roupa. Não gosta de desodorante. Não faz a barba. Né? Faça, ajeite, que ajeitar a barba, ajeite direitinho. Né? Com aquele cabelo, tá tudo de quarentena. Né? Não, se cuide, faça um descanso, tire um dia de lazer, cuide da sua aparência pessoal, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Imagina, o seu corpo é templo do Espírito Santo. É lá onde o Senhor está habitando, louvado, sendo louvado, engrandecido aí no seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso cuidar de maneira, assim, cuidar de maneira que não seja exacerbada, que não seja de maneira egoísta, que não seja de maneira idólatra, mas eu devo cuidar do meu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita em mim por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito. Então, eu e você, nós precisamos de nos cuidarmos,
de nos cuidar, né? De nos cuidar do nosso corpo. Nós precisamos. Então, ah, tem uma alimentação saudável, tem uma prática de algum esporte, tem a higiene, né? É muito bom, né? Não seja só aquele crente que vai cheiroso no domingo para a igreja, vai arrumado só na igreja no domingo, né? Mas que seja alguém que sempre está arrumado, cheiroso, agradável para estar junto, né? Tá bom? Outro ponto é a sua vida emocional. É importante você evitar o negativismo, as críticas, as preocupações. Veja se você cultiva autoestima com pensamentos positivos. Encha a sua mente de coisas boas, de coisas agradáveis, de coisas que sejam, né? Mas assista coisas que sejam boas, que te, né, nem sempre, só assiste o filme de terror, eu só vejo isso aqui e tal, né? Não, veja algo que te traga, a sua mente precisa também relaxar. Sua mente precisa, né, livros que te façam pensar, livros que te façam sorrir, essas coisas que te fazem bem para as suas emoções. Tem gente que não cuida das emoções. É alguém assim que vive ansioso, a gente falou isso aqui, vive uma pessoa que tudo é crítica, para ela tudo tá ruim, né? Tá ruim. A gente vê isso nos jornais, né? Primeira notícia, hoje já morreu não sei quanto. Só fala assim, nós já tivemos não sei quantos casos e depois já morreram tantos. Pronto, essa é a notícia. Né? E os recuperados, e os que estão saindo da UTI, que estão sendo recuperados, e o número de gente que não contraiu a enfermidade. Então, tudo isso são coisas boas para celebrar. Apesar de tudo isso, né, nós, sim, pelo menos aqui na nossa cidade, graças a Deus, nós não estamos em alto risco. Mas não é, devemos dar graças a Deus. Sempre. Deixa de ser negativo. A gente vê isso, né? Parece que. É claro que tudo aí, por aí, está tudo envolvido com questões políticas, mas, gente, tá tudo ruim. Nada está prestando. Então, para muita gente, a, essa pandemia aí deu resultado bom, mas a gente não faz, não tem propaganda disso. Só tem das coisas ruins como se fosse assim, tudo é ruim. Há sempre algo bom em meio a algo ruim. Não quer dizer que, né, como dizem, tá ruim, tá bom. Não é isso. Mas eu estou dizendo que há algo que tem acontecido com alguém que tem sido, é, na verdade, abençoado, abençoador para a vida de alguém. Tá? Mas não seja negativista, porque se for negativo, você vai ser crítico de tudo. Né? Está ruim, isso não dá, não presta. Eu sei que, né, esses dias que tem que ficar em casa, sem poder sair, sem poder ver alguém, sem poder visitar, ou sei lá, falecer alguém, você não pode ir lá. É ruim, é certo. Estou dizendo que a gente vai chegar aqui e dizer assim, está sorrindo só tentando ver alegria. Não é isso. Mas veja de algo bom. Se não foi para você, alguém pode ter sido abençoado de alguma forma. Tá bom? Outra coisa é a sua vida social. A gente viu na semana passada que um dos problemas é a depressão é quando você quer viver isolado. Não queira viver isolado, na verdade. Você, como crente, deve valorizar a vida comunitária. É por isso que a gente não pode ficar junto, né? Nesse tempo a gente tem que ficar longe,
Porque a gente abraça, a gente aperta a mão, a gente sorri, a gente dá gargalhada, a gente salta junto com os outros, né? Mas nesse momento a gente não pode. Então é mais sábio a gente ficar em casa, até para preservar a vida de outros e até a sua também, né? Mas isso vai passar, né? Em nome do Senhor Jesus, nós vamos contar histórias grandiosas, gloriosas, para a honra do nosso Deus. E é, faça isso, compartilhe. Quem vive, não vive isoladamente, não vive isolado. É ruim para a sua vida, é ruim para o seu viver. Assim Deus, já no começo, já disse, é bom que o homem não esteja só. É, então não é bom que o homem esteja só. Tá bom? E quais são os caminhos alternativos? Pensa assim, quais são os caminhos alternativos para que a minha vida e a sua, que devo ser explorado nesse instante? Que caminhos são esses? Aqui diz que o autor da lição aqui fala que uma pessoa, né, diz assim, em certa frase, ninguém sabe o que um homem pode conseguir até que, motivado pela vontade, ele reúne suas forças e decide que nada irá derrotá-lo. E essa frase serve para nossos dias, né? Imagina, você vai ter que se recriar, meu amigo, né? Na sua profissão, nos dias atuais, né? A gente está vendo os professores aí tendo que fazer aula digital, aulas digitais, né? Tendo que dar aula de uma maneira que eles nunca deram. Não tem curso na faculdade para fazer live, né? Muitos pastores como eu, né? Está aprendendo, nós estamos fazendo. Não tem aqueles equipamentos de primeira, de top, faz aquela edição e pá, chama atenção, né? Não, estamos aqui para que você de alguma forma aprenda, de alguma forma você receba a palavra de Deus. Então, que caminhos são esses, né? Então, eu quero mostrar para você duas alternativas importantes. A primeira é a busca de um caminho doméstico. Muita gente perde a oportunidade e não faz o que deveria fazer. E aqui é uma citação do Dr. Cecil Osborne, em A Arte de Aprender a Amar-se a Si Mesmo. É preciso arriscar-se. Você já arriscou? Né? Tem uma frase, eu acho que foi no filme Guerra nas Estrelas, Star Wars, quando Luke, acho que é Luke Skywalker, que ele está lá com o mestre Yoda e ele tem dúvida. Aí ele fala assim, por isso que você fracassa. Então aqui eu queria dizer para você, arrisque. É bastante ousada de fazer. Arrisque a fazer, arrisque-se a fazer elogios. Veja o lado positivo das pessoas. Veja o lado positivo das pessoas. Veja o lado bom. Não veja somente o lado ruim, né? Aceites a você mesmo como um ser humano falível que comete erros. Você cometemos erros, isso. Aceite isso. Olhe para a sua vida, para a minha, para a sua. Arrisque a reclamar quando isso tudo for, né? Arriscar-se também a pedir aquilo que você deseja. Claro, Senhor, eu quero isso, eu desejo. Não, mas se não der, mas o Senhor sabe o que eu quero. O Senhor sabe o que eu desejo, porque eu sei que o Senhor pode me dar, porque eu sei que o Senhor pode me corresponder.
você tem, é, você vai se estabelecer como em sua personalidade, é, com uma vida mais coerente. Você aceitar, você pedir, você desejar, você se colocar, você arriscar, né, nessa vida, para que as coisas você se sinta sendo desafiado a mudar as circunstâncias ao seu redor. E Jesus disse uma coisa muito séria. Assim ele diz lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Claro que está falando da vida eterna, mas Jesus não te chamou para ficar no canto achando assim, eu sou, eu sou muito feio, eu sou muito grande, eu sou muito aquilo isso, eu tenho isso grande, eu tenho isso pequeno, não sei, isso aqui, essa ruga aqui, eu vou ter que. Essa preocupação para que fosse autoestima. Deus já te deu tudo em abundância. Você tem muito, porque Deus já te deu. Você começar a valorizar essas coisas, né? Arriscar-se a expressar amor, arriscar-se a ser você mesmo, sem fingimento, sem maquiagem. Né? Achei interessante, acho que tem uns um ano, dois, sei lá, né? Que o pessoal do Facebook, né, fez um desafio de sair sem maquiagem. Muita gente saiu, né? Porque só se via a pessoa maquiada. Então, se arrisque para você ser sem você, sem fingimento. Então, é, mostre isso, que é mostrar quanto você é importante, que Deus estabeleceu na sua pessoa. Né? Então, com isso você vai aprender muito mais, a conviver muito mais na sua vida. O outro que eu queria dizer é a busca de um caminho especializado. Bom, há momentos em que a gente precisa procurar um profissional ah, para o tratamento. Né? Há momentos em que o pastor ou o psicólogo ou o profissional conselheiro, então você, por exemplo, tem o corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos que eles oferecem muita orientação através de profissionais competentes e comprometidos com o Evangelho de Cristo. Então você tem pessoas que possam te ajudar, né? É a verdade. Você tem pessoas que podem, porque você fica naquela, e aí é como se diz, você tem que tomar cuidado para não cair em depressão. E aí você é uma pessoa tão importante porque Deus te fez a sua imagem e semelhança, né? E aí você não faz. Imagina o que você poderia fazer se começasse, né? Talvez não seria necessário procurar um especialista para tratar, na verdade, desse sua autoaceitação, ou desenvolver e olhar para vocês assim, poxa, eu sou especial para Deus. Tem até aquela música, você é especial, não existe outro igual, né? Então, foi Deus que te criou, gente. Pensa nisso. Imagina que Deus está lá, né? E aí te cria, faz você nascer, te dá tudo isso, o que você tem. Você como cristão, devia agradecer isso, porque é algo muito. Mas se cuida. Se cuida porque a sua vida é uma vida muito importante para Deus. Você precisa se cuidar disso. E eu queria justamente te convidar para que nesta hora, graça e misericórdia, você saiba
de que Deus te fez especial, tá bom? Eu quero orar com você. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos amou e continua nos amando. Dá-nos um coração que aceite, Senhor, como tu nos fizeste. Não há defeitos físicos em nós, ó Senhor. Não há que seja necessário ou que vá fazer para que eu seja aceito. Em caso, claro, existe a necessidade, Senhor, mas muitos daqueles que querem autoestima e se envolvem com coisas, ó Pai, dê a eles um coração que seja grato pelo que o Senhor deu, pelo que tem. Obrigado, Deus. Obrigado por teu amor, porque mesmo ainda lá no útero de nossa mãe, o Senhor estava nos tecendo, nos cuidando e nos criando para a glória do Senhor. É em nome do Senhor Jesus que eu te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. E eu espero que você seja alguém grato pelo que você é, pelo que você tem. Não é? Que você, como cristão, seja uma pessoa satisfeita, seja uma pessoa com contentamento, até com aquilo que fisicamente o Senhor te deu. Tá bom? Deus te abençoe. Tenha aí, né, um resto de dia abençoado e que o Senhor te abençoe. E até semana que vem ou até qualquer outro momento. Em nome do Senhor Jesus. Fique na paz.